o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Paz, oração e união. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos os videologados. Esse é um programa do Ombro Amigo Restaurando Vidas, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa igreja está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre, no Brasil. Hoje nós estamos apresentando o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, que é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. E conosco hoje o pastor Gerson Cardoso, Amém. Que veio nos dar a sua colaboração. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa que nós podemos contar com os pastores da nossa igreja para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar. Glória a Deus. E a nossa igreja tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e como diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto Santos. E à frente desse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, que é um departamento da nossa igreja, está o irmão Paulo Tadeu, diácono Paulo Tadeu. E hoje esse programa está a cargo do Núcleo Sede Internacional, que está sob a direção do irmão Fabiano Teixeira Vargas. Então, estamos começando a nossa programação e Deus colocou nos nossos corações um tema que é lindo, né, pastor? Pois é. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória Nós estamos a Deus. aqui com muita alegria. Aleluia. E como a irmã Carla já tem aí mencionado e falado, nós estaremos então aí alguns minutos decorrendo e falando também sobre a questão do novo nascimento. Aleluia. Então é uma programação a qual, quem sabe, muitos que não compreendem, não entendem, eu acredito que o Espírito Santo vai nos revelar algo aos nossos corações aqui nesta manhã. Jesus. E eu creio então que através desta revelação os nossos pés venham a permanecer mais firmados na pessoa amada de Jesus Cristo. Glória Não é, irmã a Deus, Carla? Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de nós começar o nosso assunto, eu gostaria de saudar o pastor Gerson, que hoje ele está de aniversário. Oh, e glória. nós estamos aqui honrados que ele, no dia do aniversário dele, cedeu esse tempo, Meu pastor. Deus. Que Deus ilumine a sua vida. Quero cumprimentar também o irmão Silvio, que é nosso líder ali em Gravataí, que também está completando aniversário hoje. Glória a Deus. Glória a hein? Deus, que Deus venha com as suas misericórdias, enche a vida de vocês de bênçãos. Benção. Obrigado, irmão. Glória a Deus. E nós conversando, eu e o pastor Sérgio, eu e o pastor Gerson, essa semana, nós chegamos, né, pastor, ardeu no nosso coração a mesma palavra, né? Com certeza. Coisa tremenda, né? Que é a palavra que está ali em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. 17, que diz assim, eu não sei a sua versão, pastor, na minha diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Essa versão da irmã é a corrigida. Glória né? a Deus. E a minha é a atualizada. Glória a Deus. Eu vou ler na atualizada agora. São palavras sinônimas, tá? Não altera nada, mas a minha fala assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Né? Deus. Isso aí na atualizada, então, está desta forma. E a forma que a irmã leu foi na corrigida, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia, aleluia. E nós estávamos conversando acerca esse trabalho que nós realizamos com dependentes químicos, né, pastor? É um trabalho que nós encontramos nas ruas muitas pessoas conhecedoras da palavra e a gente se questiona, eu me questiono sempre, mas será que essa pessoa não nasceu de novo? Será que essa pessoa, né,
Muitos, claro, a gente sabe que apostataram, né? Mas muitos que estão na rua, eles não apostataram, eles enfraqueceram. Com certeza. Nós, dentro da sede geral aqui, irmã Carla, a gente, claro, não está diretamente no departamento Ombro Amigo Restaurando Vidas, mas nós recebemos muitas pessoas que até mesmo algumas nós encaminhamos para os cultos das quartas-feiras, né, aqui na Garibaldi. Qual é o número ali, irmã Carla? 545. 545, até bom nós estar falando sobre isso, né, irmã Carla, também, para que, se alguém estiver nos ouvindo nesta manhã e tem algum caso na sua família, então, quarta-feira, então, às 20 horas, na rua Garibaldi, 45. 445. 445, Isso. tá? Marque bem esse endereço aí. Você será bem-vindo, então, nesse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, né, que trabalha diretamente com dependentes químicos, tá? Você será bem recebido. E nós, então, assim, continuando aqui o que nós estávamos conversando sobre este versículo em especial, como a irmã Carla também tem citado, ardeu no nosso coração em falar um pouquinho sobre o novo nascimento, tá? Por ver já pessoas que começaram a andar na fé, pessoas que tiveram a entrega a Jesus, mas daqui um pouquinho essas mesmas pessoas que nós vimos de uma forma ardente, buscando a Deus e servindo a Jesus e com a sua boca confessando que Jesus Cristo é o Senhor, daqui um pouquinho nós vimos ele ou ela, irmã Carla, sentada à beira do caminho, né? Passando nas ruas, sentado numa calçada, embaixo de um viaduto. Mas o que decorreu, né, irmã Carla? O que aconteceu com aquela vida ali, então? Ela não nasceu de novo? O que aconteceu? Ela não aceitou de coração? Então, são muitas perguntas que vêm, né, sobre a nossa mente, nós tentando entender, tentando compreender. Mas a palavra de Deus em si, ela já nos aponta, irmã Carla, ela já nos mostra, então, aonde foi aquela deficiência, onde foi a causa daquela queda. E isto não é somente com pessoas que são novas convertidas, irmã Carla. Isso pode acontecer também com aquele que tem muitos anos, né, na presença de Deus, pessoas, né, que realmente até mesmo nasceram em berços cristãos, né, e realmente pode vir também a sucumbir, a tropeçar, a cair, devido a isso aqui a qual nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler. E quando nós, irmã Carla, lemos este versículo aqui, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, logo vem em nossa mente aquela conversa, irmã Carla, que o Jesus teve com Nicodemos, né? Da qual ele falou aquela frase tão emblemática, né? Necessário é você nascer de novo. Então, que ele não entendeu isso, o que significava aquilo. Não é verdade, irmã Carla? É isso que faz com que a gente mude de vida, né? O novo nascimento é aquela coisa, se a pessoa mentia, não mente mais. Se a pessoa furtava, não furta mais. Se a pessoa adulterava, não adultera mais. Isso é o que significa o novo nascimento. É uma mudança de comportamento, né? Sim, mas totalmente como aqui a palavra expressa, né? Bem forte aqui, se alguém está em Cristo, ou seja, se não estava em Cristo, se entra em Cristo, então agora a sua vida, ela passa por uma transformação, ela deve passar por uma transformação. Mas ao mesmo tempo que nós falamos que a nossa vida, a vida de quem se aproxima a Cristo, tem que ter uma transformação, nós reconhecemos que essa transformação, para que aconteça ela, tem que haver um esforço daquele a quem quer mudar. Então, assim, se eu quero mudar a minha vida, a irmã Carla quiser mudar a sua vida, tem que haver um esforço nosso, irmã Carla. E muitas vezes eu vejo
que pessoas que aceitam a Cristo querem vir a ter um novo nascimento, mas esperam muito dos outros, somente dos outros, e esquecem de fazer a sua parte, né, que é uma busca constante. Né? Se nós viesse a perguntar aqui, irmã Carla, né, para aqueles que estão nos assistindo aí, aqueles que estão acompanhando esta programação, o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? O novo nascimento é um ato milagroso que vem da parte de Deus através do seu Santo Espírito na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Então, podemos falar que o novo nascimento, ele é um milagre. E não somente um milagre, ele é o maior milagre. O maior milagre que o ser humano pode receber. Algumas vezes pensamos, irmã Carla, que o maior milagre é a cura de uma doença incurável, falando assim, humanamente, por um médico. Mas aí Deus vem, então, no seu poder, mostrando que o homem é limitado, ou seja, o médico vai até ali e diz, olha, essa doença, ela é incurável. Mas Deus vem agora e faz um milagre, tá? É um milagre. Mas como é que Deus fez esse milagre? Bom, milagre não se explica, né? Por isso que é milagre. É verdade. Na medida que a gente explica o milagre, ele deixa de ser milagre, daí não é mais milagre. Porque houve ali uma conclusão, houve uma ponta a chegar, né? Houve uma explicação, lógica. Houve a lógica, então não tem como. Não é milagre. Né, irmã Carla? Então eu vejo assim, irmã Carla, que muitas vezes pensamos então que a cura de uma doença incurável, e Deus vem e faz o milagre, pensamos que é o maior milagre. Não, o maior milagre não é esse. O maior milagre realmente, irmã Carla, é o novo nascimento, que é operado através do Espírito Santo na vida do ser humano. E que leva a salvação, né? E que leva, né, a salvação, claro, o destino. O maior milagre é a gente, né, um dia ir morar com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Então, se eu vejo assim também, nós temos que colocar metas e determinações. Tá? Se nós começarmos a fazer algo, ou seja, na vida nossa secular, tá? E depois também nós pegamos este exemplo, irmã Carla, e começamos a olhar para a nossa vida espiritual, se nós não colocarmos uma meta naquilo que estamos fazendo, parece que fica sem graça. Fica sem graça, né? Sem um ponto a chegar, sem um alvo a atingir. E muitas vezes tem pessoas que entram para o Evangelho, aceitam a Cristo e não colocam o alvo. Tá? E o nosso alvo, quando nós aceitamos a Cristo, é o céu. É o céu. E muitas pessoas, elas colocam como alvo, depois que aceitam Jesus, outras coisas. Pessoas colocam como alvo um carro novo. Há pessoas que colocam como alvo uma casa nova. Pessoas colocam como alvo mobílias de dentro desta casa, tudo novo. Ou seja, fica colocando alvos, mas alvos que não vão verdadeiramente atingir o propósito do qual Deus um dia deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele creia não perecesse, mas tivesse uma vida eterna. Glória a Deus. Irmã Carla? E aí então, irmã Carla, e no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, vemos alguns fracassando. É verdade. Vemos alguns fracassando. Como nós estávamos conversando, né, um pouquinho antes de começar aqui a programação, porque tanta gente aí, os presídios estão lotados de crente. Estão lotados de crente. Hospitais, muitos em quartos, se você chegar, são conhecedores da palavra, mas estão ali num leito de enfermidade. Tá? E então, pela rua encontramos tantos e mais fracos ainda, né? Desviados, pessoas realmente que
são conhecedoras da palavra, como a irmã Carla mesmo citou, obreiros, né, irmã Carla? Obreiros, Pastores, nós encontramos presbíteros. pastores. Isso choca tu encontrar um pastor ali, junto com os outros usuários de drogas. E a maioria deles conhecedor da palavra, a maioria deles desviado da igreja, filho de crente. Pois é, irmã Carla, olha só para ver, né? Então, olhe só, a questão do novo nascimento, depois de adquirir, né, dar este passo, nós temos que prosseguir. Por isso, o profeta Oséias, irmã Carla, ali no seu livro, capítulo 6, versículo 3, fala assim: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Tem pessoa que começa a conhecer e para no conhecimento. Para na sua busca. E isto, então, causa-lhe grandes danos, irmã Carla. Grandes danos que ele não consegue avançar. Tá? A pessoa entra, irmã Carla, para o Evangelho, a pessoa aceita a Cristo, e o que acontece? Ela pensa na cabecinha dela que, então, quando se aceita a Cristo, a velha criatura, ou seja, a velha natureza humana, ela morre. E, na verdade, a palavra ela nos ensina que a velha criatura, ela não morre. Ela não morre. O que acontece, então? A velha criatura ela é subjugada pela nova criatura. Glória a Deus. Pela natureza de Deus. E isso, então, precisa, dia após dia, ser cultivado. E a pessoa para nesse processo, porque pensa que o velho homem morreu, que a velha mulher morreu. Negativo, não morre. Nós temos que levar sempre a velha natureza subjugada pelo Espírito Santo. Sempre. Por isso, então, os fracassos. Conhece ao Senhor e não prossegue em conhecê-lo. Ou seja, para na busca. E é que nem aquela ilustração que a gente vê, né? Muito comum passar pelos status do WhatsApp, que diz que nós temos dentro de nós, né, a nossa carne e o nosso espírito. E aquilo que a gente alimentar mais exatamente vai predominar, né, pastor? E as pessoas aceitam Jesus, começa uma mudança de vida, mas daqui a pouco começam a alimentar a carne. Exatamente. Isso é normal. Nós estávamos conversando, né, pastor? Se a gente parar de vir na igreja uma semana, irmãos, a gente, daqui na segunda semana, a gente já está diferente. Já não sente mais vontade, começa a perder toda a vontade, todo o desejo, né, na verdade. E começa a sucumbir, começa a olhar para o mundo e querer as coisas do mundo, porque a carne é assim. Ela olha para o mundo, ela quer as coisas do mundo. Sim, aí então começa o processo da afloração novamente da natureza humana. Da natureza humana. Aí, como a irmã Carla colocou ali, nós podemos colocar também, irmã Carla, de uma forma assim mais representativa, tá? Como sendo dois leões. Sim. Então, dentro de nós temos dois leões dentro de nós. Um leão chamado natureza humana e o outro leão chamado Espírito Santo, ou seja, natureza divina. Então, o que acontece? Então, pegamos dois leões, deixamos um leão numa jaula, deixamos outro leão numa jaula. Tá? O leão da minha direita, nós todo dia, então, alimentamos ele. Todo dia. Damos todas as refeições para ele. E o da minha esquerda, então, não damos nada, irmã. Qual que vai viver? É o que estou alimentando ou o que eu não estou alimentando? Qual, irmã Carla? Difícil essa pergunta, né? Muito difícil essa pergunta, né? E eu ainda ousaria dizer que a gente alimenta muitas vezes aquele da direita e às vezes alimenta uma vez por semana. Porque tem gente que acha que vindo na igreja uma vez por semana está alimentando corretamente o seu leão. Não, a questão aí toda é quem nós alimentarmos mais, esse vai ficar mais forte.
Então, é simples. Por que essas pessoas caíram depois de ter recebido o novo nascimento? Porque não prosseguiram a dar a alimentação devida àquela nova natureza que ela recebeu. É verdade. Ela não deu alimentação. Ou seja, nós vivemos a nossa vida de escolhas. É de escolhas. Por isso, então, Deus deixou o livre-arbítrio para nós escolhermos. O que eu quero? Eu quero vir no culto ou quero passear no shopping? Eu quero vir para uma consagração num sábado, separar no mínimo dos mínimos, suponhamos um sábado por mês para vir para dentro da igreja, ficar na presença de Deus, ou sempre eu terei uma atividade para fazer no sábado que nunca poderei eu, ou até mesmo me fazer um retiro, ficar na presença do Senhor, ou até mesmo vir para o templo, para ficar na presença de Deus. Então, eu vejo assim, se nós não tivermos tempo para Deus, nós estamos perdendo tempo. É verdade. Estamos perdendo tempo. Hoje nós estamos aqui, eu e a irmã Carla, tá? Por quê? Porque, Deus ama mais eu e a irmã Carla. Não, ama mais nós dois. Então é por isso que nós estamos aqui. Tá? E isso confunde muitas pessoas, muitas vezes, dentro da igreja, irmã Carla. É verdade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes tem algumas pessoas que pensa que Deus ama mais a um do que os outros. Não, o amor de Deus, ele é igual a todos. E isto Deus prova quando entregou o seu próprio Filho por todos. Então, se Deus amasse alguém mais do que o outro, irmã Carla, então ele daria Jesus para aqueles que ele amaria mais, daria um outro sacrifício para o outro. Não, Jesus morreu por todos. É verdade. Então, o amor de Deus é igual para com todos, irmã Carla. E as pessoas falam, mas mas vocês fazem parte desse departamento, vocês estão sempre envolvidos com alguma coisa, mas basta a pessoa querer se envolver, tem lugar para todo mundo. Com certeza, com certeza. E aí então surge aquela questão, irmã Carla, também que por que essas pessoas então pensam isso? Pensam isso. E aí ela fala assim, não, mas como eu estou vendo, os meus olhos estão vendo, parece que Deus ama mais aquela pessoa, parece que aquela pessoa tem mais revelação, aquela pessoa, ela é mais usada, então elas ficam então classificando como Deus ama mais aquela pessoa. Não, simplesmente, o que difere, irmã Carla, no amor de Deus não é Deus para conosco. O amor de Deus para conosco, ele é igual por todos. Glória a Deus. Agora, o que difere é o nosso amor para com Deus. Glória a Deus. O nosso amor para com Deus. Tem pessoas que não conseguem ficar sem Deus. Elas andam pensando em Deus, elas respiram pensando em Deus, tudo que vai fazer pensando em Deus. E tem outras que esquecem até de Deus durante o dia. Então, o que fez a diferença aí? Fez a diferença que ele quer ter uma vida contínua com Deus. E outros querem ter apenas momentos com Deus. Momentos com Deus. Então, esta é a diferença, irmã Carla. Então, não é que Deus ame um mais do que o outro. É que o outro ama Deus mais do que o outro. Aí sim. E isso pode mudar, né, pastor? Eu acho que a gente tem aprendido tanto, né? Deus tem usado tanto os pastores, tem usado tantos professores das escolas bíblicas. Agora, essa revista nova, todo sábado nós temos aqui a escola bíblica e todo domingo também. Exato. E esse tema dos relacionamentos, né, pastor? Porque a gente sabe que muitas pessoas se afastaram da igreja, se afastaram, deixaram de congregar, porque se magoaram com alguém, porque se feriram. E muitas pessoas a gente encontra ali nas ruas que olharam para o homem, não olharam para Deus. Exatamente. Né? Viram a falha de um pastor e aí se decepcionaram, viram a falha do irmão
que era líder, se decepcionaram, aí saíram da igreja. E a gente sabe que o inimigo usa essas situações para tirar as pessoas Sim. de dentro da igreja. A irmã pode ver, isso aí tudo está ligado naquilo que nós estamos conversando. Né? Então, quando uma pessoa encontramos pela rua, por que você saiu, por que você se afastou? Ah, não tem como, é muita hipocrisia. As pessoas, elas são uma pela frente e por trás são outras. Então, são pessoas queixosas, ou seja, são pessoas que não estavam preparadas, pensaram que chegaram na igreja e que a igreja aqui é o paraíso, é o Éden, aonde não haveria problema algum, já estava no céu. Só que eles esquecem que a igreja está na terra. E a igreja, ela é formada por pessoas. E pessoas têm problema, pessoas têm falha, não é verdade? Então, se nós entrássemos na fé em um ministério, em uma congregação para servir a Deus, pensando assim, bom, eu estou aqui nesta congregação, eu estou aqui neste ministério, e eu sei que eu estou aqui no meio de pessoas que não são perfeitas, assim como eu não sou perfeito, e que nós todos estamos passando por um processo. Um processo de restauração na nossa vida, no nosso caráter, né? Nosso modo de viver, nosso feitio moral. E muitas vezes a gente vai fazer uma coisa da velha criatura e a nossa diferença é que a gente não vai viver pecando, né? A gente vai pecar eventualmente, mas a gente, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Exatamente. Então, essa é a diferença. A gente não pode olhar, graças a Deus, pastor, claro que eu não tô, nenhum de nós, né, tá livre de acontecer, de cair num laço, né, pastor? Claro. Por isso que a palavra manda a gente orar e vigiar, né? Sim. Mas eu aprendi desde que eu entrei na igreja, eu fui muito abençoada porque pessoas me diziam, não olha para as pessoas, olha para Jesus. Só olha para Jesus. Sim. E sempre fui alertada sobre os defeitos dos outros, sabe? E então isso eu já aprendi. Com certeza. As pessoas entram em decepções, na verdade, no aceitar a Cristo, que vai chegar num ambiente totalmente já tudo certinho, tudo bem, ali só tem pessoa do bem, pessoa já 100% alcançada a sua perfeição, perfeição total, tá? E na verdade não é. Aí até encontramos ainda pessoas, irmã Carla, que procuram igrejas perfeitas, né? Olha só, nós encontramos nessa caminhada, nos deparamos muitas vezes, nós como pastores, conversando com pessoas, nós vimos que aquela pessoa transmite para nós que ela quer uma igreja perfeita. E aí, então, como pastor, eu sou obrigado a falar para ela, estou vendo, então, através do que você está me falando, que você está procurando um ministério, está procurando uma igreja perfeita, não é isso? Aí a pessoa até mesmo, muitas vezes, por não vigiar na sua resposta, e também naquele desejo, irmã Carla, de dar aquela resposta que a gente pergunta, faz para ela fala assim, pastor, eu estou procurando, quero uma igreja. Aí eu digo para ela, bom, vou só te dar um conselho então, se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, porque daí então você vai estragar a igreja, porque você não é perfeito. É verdade. Você não é perfeito. Então muitas vezes a pessoa procura uma igreja perfeita, não sendo perfeito. Então nós temos que entender, nós temos que passar por este novo nascimento. Passar por este novo nascimento é saber entender, saber compreender, não tem nada escondido. A Bíblia, ela está em muitas livrarias. A Bíblia não está, irmã Carla, chaveada, onde o ser humano não tem acesso a ela. Não. Estou falando aqui do livro dos livros. O livro, irmã Carla, que nos ajuda e nos mostra como nós termos um novo nascimento. Então Deus deixou
todo o caminho traçado. Tá tudo aqui. Tudo. 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 Porque o que é a Bíblia, irmã Carla? A Bíblia, numa simples definição, ela é a revelação de Deus para nós. Então, através da Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Através da Bíblia, nós sabemos o que Deus quer que eu faça. É verdade. E aí, então, você que está aí nos ouvindo, é que entra o combate. Porque a tua natureza quer fazer tudo ao contrário da qual Deus deixou revelado. E aí, então, por isso eu digo, tem que ter aquela busca, ter aquele esforço para nós podermos fazer o que Deus quer que nós façamos. É verdade. Irmã Carla, nós já orando, jejuando, vigiando, nos dedicando, já é difícil, não é fácil. Não é. Agora imagina se nós, então, colocar uma rede no fundo da casa, irmã Carla, e ali deitar naquela rede tomando suco de laranja. E ali ficar. E ali ficar, não se mexer dali. Misericórdia. É? Misericórdia. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço, né? Com certeza. Então a gente tem que ter um mínimo de esforço. Lucas 16, né? Fala sobre isso que a irmã Carla está falando. Um Né? E mínimo. todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem, quando fala homem, é de uma forma universal, né? Abrange homens e mulheres. Tá? É verdade. Então, e todo homem prega força para entrar nele. Tá? Então, ninguém vai entrar no céu sem ter um esforço, sem fazer um esforço. Tá? Então, e Deus deixou essas condições. O que nós temos que fazer, irmã Carla, é vigiarmos para que hoje eu e a irmã Carla estamos aqui apresentando essa programação, irmã Carla, Glória. e amanhã nós vamos estar embaixo do viaduto. É verdade. Né? Nós temos que prosseguir nisso aqui. Prosseguir na busca. O que eu vou fazer depois daqui? O que a irmã Carla vai fazer depois daqui? Glória a Deus. Nós temos que entender que nós recebemos uma nova natureza. E nós temos que cultivar esta nova natureza. Eu sei o que eu vou fazer depois daqui, irmã Carla. Eu tenho um outro trabalho para fazer depois. Eu vou estar 10h30 me dirigindo a um outro local. Ali nós vamos ministrar também uma palavra. Glória né? a Deus. Essa programação, olha você vê, a mente de um novo convertido, tá? Então eu sei também que esta programação vai até 8h50, tá? O que eu vou fazer então até eu sair daqui da sede para me deslocar? Eu vou ficar em oração. Glória a Deus. Eu não vou ficar ali na frente, olhando a farrapos. Eu não vou para um shopping. Não, eu vou me curvar na presença de Deus. Glória Então, a Deus. isso vai nos cultivando, irmã Carla, na presença de Deus. É? O que eu vou fazer depois, então, que eu sair deste outro compromisso que eu vou ter? Retorno para a sede de novo, fico na minha sala, tenho alguns atendimentos, Glória ok? a Deus. Mas nas minhas horas de folga, o que eu faço? Busco a Deus. Glória a Deus. Busco a Deus. Então, nós vamos cultivando este novo nascimento. É verdade, É. alimentando o leão do espírito. O leão do espírito matando o leão carne. Matando o leão carne. Matando o leão carne. Então, E assim nós temos uma assim, ó, nós somos riquíssimos em opções, porque eu trabalho secularmente, né? Eu tenho a minha profissão, e eu tenho a casa, e tenho as crianças, então eu tenho toda uma atividade. Mas durante também o meu dia, eu paro para ouvir a oração do pastor no Telegram. Eu sempre escuto um louvor, eu sempre assisto uma pregação antiga ou uma programação que eu ainda não assisti. tira uns minutinhos de oração. Tiro os meus minutos de oração. 5 minutos, 3 minutos, não Estou importa. participando da oração da noite com o pastor Josué. Então, assim, estamos alimentando constantemente Exatamente. o leão do Espírito. Agora, imagine assim, uma pessoa então que aceita Cristo, recebe este milagre na sua vida do novo nascimento e não cultiva este novo nascimento. Ou seja, durante o seu dia que tem 24 horas,
Infelizmente, não fica na presença nem 5 minutos. E também tem que ler a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia. Ler a palavra, Tem né? que ler a palavra. Palavra, A ler palavra faz parte o alimento, né? do alicerce do cristão. O cristão, ele tem que ler a palavra, orar e jejuar. Então, irmã Carla, o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa programação, né? Estamos na direção de Deus, tá faltando alguns minutinhos para nós encerrar essa programação, Glória mas a temos Deus. alguns minutinhos ainda, mas gostaria que você entendesse o que nós estamos conversando aqui. Estamos conversando, falando sobre permanecer na presença de Deus, não decair da presença de Deus, após ter recebido um novo nascimento, esta nova natureza, a natureza divina. Porque nós temos que reconhecer que nós perdemos a natureza divina. Agora nós estamos, de uma forma, nos apossando, nós estamos conquistando novamente aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos através do pecado, dos nossos pais lá no Éden. Então, porque nós temos que entender que antes do pecado, o homem vivia em uma ética. O que é uma ética? É aquilo, né, que nos dá o discernimento do que é bem e do que é mal, do que é bom e do que é ruim. E antes do pecado, nós vivíamos em uma ética chamada divina. Por que ética divina? Porque o homem fazia aquilo que Deus orientava ele para fazer. O homem não fazia o que queria fazer, ou seja, ele era orientado por Deus, ou seja, aquilo que Deus falava que era bom, o homem fazia. Aquilo que Deus falava que era mal, o homem não fazia, porque ele recebia esta orientação para isso. Ele era orientado por esta ética divina. Glória E a o que aconteceu, irmã Carla, então, após o pecado? Então, sai de ser na ética divina e entra agora, então, a ética chamada a ética humana. A ética da natureza humana. Aí, por isso agora, irmã Carla, que nós vimos este planeta, este mundo, do jeito que está. Ou seja, cada um faz o que acha que é certo. É verdade. Ninguém mais. Ou seja, vamos abrir um parênteses aí, vamos colocar uma separação, que tem ainda homens e mulheres de Deus que escutam a voz de Deus ainda, mas nós reconhecemos que é uma minoria. É uma minoria, porque a maioria ainda faz aquilo que pensa que é certo, está fazendo, que pensa que é. E por isso, irmã Carla, muitas vidas aí, então, de uma forma naufragada neste mar da vida, né? Começa a enfraquecer, começa a fazer a sua vontade, começa a achar o que é certo, como o pastor falou, né, pastor? Isso. Fazer o que acha que é certo e não procurar, na verdade, o que Deus quer que tu faça, o que Deus faria. A gente tem que sempre fazer essas perguntas, Senhor, o que tu quer que eu faça? Como tu quer que eu me comporte? O que tu quer que eu decida nessa situação? Como Jesus faria? Como Jesus decidiria isso? Então, para quê? Para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo e manter esse novo nascimento, né? Claro. Cultivar o novo Exatamente. nascimento. Seguir na presença de Jesus. Dar a alimentação certa, né? Dar Vai dando a alimentação. alimentação certa à nova natureza. Glória tá? a Deus. Porque, olhe bem, o Ombro Amigo Restaurando Vidas, aí, esse grupo de apoio a dependentes químicos e para os seus familiares também, dá um apoio, tá? Nós vimos tantos, irmã Carla, que já passaram por esse trabalho, já vieram, já foram encaminhados até para centros de recuperações, tá? E muitas vezes nos deparamos com esta mesma pessoa, irmã Carla, que já foi ajudada, auxiliada, sentada aí aqui na calçada. É verdade. Sentada na calçada, tá? O que nós deduzimos por isso? Tá? Aquela pessoa recebeu a sua oportunidade, verdadeiramente, e não deu aquele prosseguimento dentro daquilo a qual Deus estava orientando e pedindo para ele fazer através do Espírito Santo. Tá? Porque quando
recebe-se esta vida, irmã Carla. Aqui no Ombro Amigo Restaurando Vidas, são pessoas que vêm muitas vezes do poço, vêm lá do profundo, atolado nas drogas. Tá? Aí então a mão de Deus puxa ele para cima. Em vez de ele aproveitar, caminhar então por cima, agora não descer mais, tá? Através das suas decisões, não, aí começa a decidir de forma errônea. Tá? Errônea. Em vez de buscar então agora as amizades dentro da igreja, aí continua com as velhas amizades ainda. E o que diz a Bíblia aqui? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. É verdade. Não, a pessoa então insiste em viver com as coisas antigas. E com isso então não alimenta-se a nova natureza. O que vai acontecer? Se a pessoa então começa a se alimentar com as coisas antigas, quem ela está alimentando? A velha natureza. A velha natureza, novamente. E aí aquele mesmo que estava no fundo do poço, que Deus levantou a caminhar agora sobre as águas, ele estava afundado, estava lá no mar, lá no fundo. Aí Deus traz ele para cima, fala assim, olha, caminha sobre as águas aí agora. Agora nós temos que nos cultivarmos caminhando por sobre as águas, não podemos mais afundar. Então, para isso, nós temos que ter as escolhas corretas, irmã Carla. Corretas. Glória a Deus. E você que está assistindo essa programação, se você se sente fraco, se você se deu conta, né, através dessa conversa, que está alimentando o leão errado, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Volta a alimentar o leão certo. Com certeza. Volta, né, pastor? Porque Deus está sempre com a mão estendida, né? Sempre com a mão estendida. Sempre com a mão estendida, te esperando a gente tomar a nossa posição. A gente toma a posição e Deus vem e nos garante, nos ajuda, nos sustenta, né, pastor? Com certeza, nos apoia, nos levanta. Glória a Deus. Então, assim, ó, não está nada perdido. Não está nada perdido, é apenas uma decisão que você tem que tomar agora, daqui para frente, Deus, em começar a tomar as decisões certas. Glória a Deus. Já te prepara já para o final de semana. Hoje é quarta-feira aqui na sede, estamos diretamente ao vivo aqui da sede central, na Avenida Farrapos 312. Nós temos hoje, todo dia, consagração e temos também 2 cultos, um por perto do meio-dia e o outro pela tarde, no meio da tarde. Glória a Deus. Olha só, vem alimentar a nova natureza. Deixa a velha. É verdade. Então, Deus nos dá oportunidades, irmã Carla. Deus nos dá tempo, muitas vezes, nos dá um horário bom, muitas vezes, e nós não aproveitamos. É verdade. Não aproveitamos. Aí depois, quando está dentro de um presídio, né, a gente fala assim, como eu queria estar lá fora, eu queria ir nos cultos, mas quando teve oportunidade não foi. Ou depois está em cima de um leito de um hospital, dentro de um quarto, pensando assim, poxa, eu tanto queria estar no culto, hoje eu não posso. Mas já teve a oportunidade de estar em culto e não teve. Não foi. É verdade. Não foi ao culto. Ou está lá no trabalho, irmã Carla, está no trabalho e fala assim, como eu queria um novo horário para ir, como eu sinto falta dos cultos. Mas já teve a oportunidade de estar no culto e não foi também. Né? Então, assim, a nossa vida é movida de decisões. Deus nos permite que nós venha decidir. Tanto é que já está até terminando o nosso tempo, mas rapidinho, só para você entender. A Bíblia Sagrada, Deus sempre nos coloca numa posição para decisão. Até mesmo você pode ver assim, Deus não colocou 3 caminhos, né, para o homem escolher o da direita, o da esquerda ou o do meio. Não, Deus colocou o caminho estreito e o caminho largo, para você decidir. Tá? Quando Deus fala também sobre porta, Deus colocou a porta estreita e a porta larga. É para você decidir. Não tem caminho do meio. É decisão. Quando Deus fala de fundamentos, de alicerce, ele fala do fundamento na pedra, na rocha, e fala do fundamento na areia. São 2 também. Você que tem que escolher aonde você quer colocar o seu pé. É verdade. Que maravilha, né, irmã Carla? É a hora passou, que pena. Passou, mas, que pena. pastor, fica o convite para o senhor voltar. Amém. Para nós
seguirmos aprofundando, porque eu Glória a creio Deus. que a gente precisa falar mais de salvação e a gente precisa falar mais sobre a natureza humana, sobre a natureza divina, para que nós mesmos nos edifiquemos, né, pastor? Com certeza. Glória Meu a Deus Deus. do céu, Então, é o Senhor uma está bênção. convidado para voltar. Nós vamos marcar e nós agradecemos a presença de todos. Iremos orar agora, vamos fazer uma oração rápida e depois iremos orar pelos pedidos que estão no chat, tá? Amém. Glória a Deus, Senhor. Ora, pastor. Amém. Aleluia. Senhor Deus, Deus, nos colocamos mediante a tua presença. obrigada, Jesus. Agradecemos a ti por este momento, por estes minutos que ficamos no ar. E eu creio, Pai, que vidas foram atingidas, não porque nós somos alguma coisa, não, porque nós falamos foi a tua palavra, e a tua palavra tem poder para fortalecer vidas que estavam enfraquecidas, para retirar vidas que estavam em fundo de poços. Glória a Deus. E é pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, que assim nós agradecemos a Ti, louvamos a Ti, exaltamos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor falou. Nós não falamos nada aqui. Foi o Teu Espírito quem falou. E nós agradecemos a Ti pela presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmã Carla. Amém. Paz, oração e união. Glória a Deus. Deus abençoe os Aleluia. irmãos. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho.